Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido por Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah bin Aziz, líder internacional da comunidade muçulmana Ahmadiyya, no dia 9 de julho. Neste sermão, Hazur continua a falar sobre fatos da vida de Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu, um dos sahabas que participou da Batalha de Badr e segundo Khalifa do Islã. Vejamos a seguir. Em seu califado, Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu instaurou o sistema de qazā, pode-se entender como justiça. Inclusive, postos judiciários foram estabelecidos em todas as regiões do Estado Islâmico, onde qazis, ou seja, juízes, foram nomeados. Uma vez, houve uma divergência entre o próprio Hazrat Umar radhiyallahu anhu e Hazrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, e o assunto foi levado a um juiz. Quando Hazrat Umar radhiyallahu anhu entrou na justiça, em respeito, o juiz cedeu seu lugar para ele, porém ele rejeitou, dizendo-lhe que isso era injusto, e sentando-se então ao lado de Hazrat Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, para mostrar que perante a justiça ambos deveriam ser tratados com igualdade. Hazrat Umar radhiyallahu anhu também fez várias construções visando o bem da população durante o seu califado: mesquitas, judiciários, quartéis, escritórios, hotéis, entre outros. Ele também estabeleceu o sistema de policiamento e postos de segurança. Não obstante, um exército formal também foi estabelecido por Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Cada soldado era tornado hábil em natação e tiro com arco, e eram treinados para que pudessem correr descalços. Ele instruiu que os soldados não deveriam montar cavalos com os pés nos estribos, porém deviam fazê-lo pulando sobre eles, para que pudessem facilmente e rapidamente montar neles em batalhas. Os soldados recebiam licença para visitar suas famílias a cada 4 meses. Durante a época do califado de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, mesmo aqueles que não eram muçulmanos ou que não eram árabes eram designados para altos cargos dentro do governo e do exército. Hazur, o atual califa, Ayatollah bin Aziz, comparou isso com a situação e leis do Paquistão, que se diz um Estado Islâmico, porém em que os Ahmadis são proibidos até mesmo de servirem o exército, apesar de, ao longo da história, oficiais Ahmadis terem prestado grandes sacrifícios pelo país. O islamismo ensina que o governo não deve interferir no que concerne ao conceito de oferta e procura do mercado, mas o governo deve sim cuidar para que práticas abusivas não ocorram, prejudicando a curto ou longo prazo tanto os comerciantes quanto a população. Hazrat Umar radhiyallahu anhu também cuidou disso, evitando práticas como dumping. Certa vez, Hazrat Umar radhiyallahu anhu caminhava pelo mercado quando viu uma pessoa de fora vendendo uvas secas a um preço tão baixo que não era possível aos outros vendedores vender por aquele preço. Hazrat Umar radhiyallahu anhu disse àquele mercador que ele deveria retirar seus produtos do mercado ou vendê-los por um preço semelhante ao dos outros vendedores de Medina, que já estavam vendendo-as a um preço justo. Foi também na época de Hazrat Umar radhiyallahu anhu que foi estabelecido o calendário islâmico, ligado à Hégira, ou seja, a migração do santo profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para a Medina. Houveram diferentes pontos de vista sobre qual deveria ser o ano inicial do calendário, mas tendo em vista a certeza dos dados e questões ligadas aos sentimentos da população muçulmana, a Hégira foi considerada o ponto que deveria marcar o início do calendário islâmico. Hazur Ayatollah bin Aziz, o califa, citou também 40 elementos que são relatados como realizações inéditas do califado de Hazrat Umar radhiyallahu anhu, e disse que continuaria a citar fatos da sua vida no futuro. Por fim, Hazur Ayatollah bin Aziz anunciou que iria dirigir a oração de funeral dos seguintes membros da comunidade: Senhor Sarpito Hadi, Chaudhry Bashir Bhatti, Senhor Hamidullah Khadim, Senhor Muhammad Ali Khan, Senhor Mahdi Latif
e Sr. Faizan Samir.